Fala galera, só de boa? Vamos aqui para a terceira aula aqui da parte geral do Código de Normas. Próxima aula, resolução de questões. 3 aulas com a quarta de resolução de questões. Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre pessoas do extrajudicial. E, claro, a gente vai acabar passando por regime disciplinar. Só que antes de começar a aula, eu vou trazer um ponto que eu acho que eu esqueci de trazer na aula dos emolumentos, quando a gente conversou sobre emolumentos. Primeiro, a gente conversou sobre a isenção parcial e a isenção total. Isenção parcial para a União, Estados, DF, municípios, suas respectivas autarquias, e, e, e total para o Estado de São Paulo, suas autarquias. A gente viu também os atos gratuitos, quando tem ordem judicial numa gratuidade de justiça. Vimos também na REURB. Tudo bem. Só que a gente esqueceu de trazer um ponto. A lei 11.331, da lei dos emolumentos de São Paulo, ela é bem extensa. Mas eu acho que um ponto importante que é bom a gente trazer é sobre a renda mínima. O Estado de São Paulo considera serventia deficitária aquela que ganha menos que 13 salários mínimos. Então a renda mínima de São Paulo, anota isso aí, a renda mínima de São Paulo é de 13 salários mínimos. Enfim, só queria trazer esse ponto específico para a gente poder começar a aula. Bora lá. Voltar aqui, vamos aqui para o quadro. Hoje a gente vai falar sobre pessoas do extrajudicial. Quem são as pessoas do extrajudicial? A gente tem o notário registrador, a gente vai ter o interino, e não vamos conversar pela polêmica, né, da PEC 471, né, que tá aí de volta, interino. Voltou aí no Natal a PEC natalina. E o interventor. Por óbvio, eu sou contra essa PEC, totalmente inconstitucional. Mas enfim, não vamos adentrar nela não. Vamos esquentar a cabeça, não. Interventor. E ok. Ficou meio esquisito, mas foi. Eu vou trazer aqui separado duas figuras, o substituto. Vou separar ele dos prepostos, substituto. Mas aqui eu vou colocar do parágrafo 5º. Esse aqui é o parágrafo 5º do artigo 20 da 8935. A gente chama ele de substituto do parágrafo 5º. E os demais prepostos. Então essas são as pessoas do extrajudicial. A gente vai conversar o que o Código de Normas fala sobre elas. Notário registrador. Calma. Vou passar aqui uma coisinha mais bonita. Notário registrador, interino e interventor a gente vai tratar junto. Substituto do parágrafo 5º e os demais prepostos. Por óbvio, o mais importante aqui pra gente é o notário registrador e é o que vai mais cair. É o que provavelmente mais cai em prova, né? Provavelmente vai cair na tua prova mais sobre o notário registrador. Então vamos lá, vamos conversar sobre o notário e o registrador. Limpar. Bora lá. Primeiro, deixa eu descer aqui porque eu não gosto dessas linhas. Como que se dá o ingresso na atividade? Aqui todo mundo está fazendo concurso, então todo mundo sabe que o ingresso na atividade se dá através do concurso público, que é isso que fala o artigo 236 da CF, né, que é a nossa base constitucional. Mas vamos falar aqui especificamente como é que se dá. Primeiro, passou no concurso público, vai ter a lista de aprovados aqui. A lista de aprovados vai escolher o primeiro lugar e assim sucessivamente a sua serventia. Escolhendo a sua serventia, você escolhe aqui, por exemplo, a primeira. Escolhendo essa sua serventia, o Tribunal de Justiça vai te delegar, eles chamam de outorga de delegação, vai outorgar a delegação dessa serventia para você. Mas como é que funciona? Vamos aqui. O primeiro passo é preencher, o tribunal vai preencher um título de outorga de delegação. O Código de Normas de São Paulo, não traz especificamente que quem outorga essa delegação é o presidente do tribunal. Mas, todavia, entretanto, a gente tem na resolução 81 do CNJ,
que quem faz essa outorga de delegação é o presidente. Inclusive, no código, você pode até acabar confundindo que seja o Corregedor-Geral de Justiça, porque o código fala que a outorga da delegação e a investidura, sempre que possível, será no mesmo momento. E quem faz a investidura, a gente vai ver, vai ser o Corregedor-Geral de Justiça. Mas, por enquanto, outorga presidente. Resolução 81 do CNJ. Tá, outorga do presidente. Presidente do TJ. O título de outorga. Quando você é outorgado esse título de outorga, quem vai investi-lo em você, quem vai meio que te entregar esse papel de outorga, vai ser aí sim o Corregedor-Geral de Justiça. Ele te entregando esse papel de outorga, você vai pegar esse papel e vai precisar entrar em exercício. E esse exercício você vai se dar perante o juiz corregedor permanente. Então, bora lá. Vou colocar aqui os nomes. Aqui tem um papelzinho da outorga de delegação, né? Aqui você vai ter a investidura perante o Corregedor-Geral de Justiça e depois ele vai entrar em exercício pelo o juiz corregedor permanente. Da outorga para a investidura, o código traz que de preferência seja no mesmo momento. Se não, como é que vai se dar a investidura? A investidura vai se dar em 30 dias, prorrogáveis por mais 30. 30 mais 30. Não entrando não se investindo no cargo, se não se der no mesmo momento, o presidente do tribunal, o presidente aqui da outorga, ele vai tornar sem efeitos essa investidura. Então, não entrando em exercício, o presidente vai tornar sem efeito não se investindo, o presidente vai tornar sem efeito a outorga. Bora lá. 30 mais 30 dias para entrar. Não entrou? A outorga é sem efeitos. Sem efeitos. Agora tá, você foi e se investiu. Aí você tem 30 dias para pegar esse papelzinho da outorga que você se investiu e entrar em exercício perante o juiz corregedor permanente. Esse aqui é só 30 dias, não tem prorrogação. Aí você entra em exercício. Se você não entrar nesses 30 dias aqui também, aí o presidente vai tornar sem efeito a outorga e a investidura. Então aqui nesse caso vai ser sem efeito a outorga e a investidura. Resumindo, tem a outorga aqui, por ato do presidente, vai ser um papelzinho. Esse papelzinho você meio que vai pegar com a Corregedoria Geral de Justiça, que é a investidura, quando você vai se investir na delegação. Se investindo na delegação, você tem 30 dias para entrar em exercício. Não investindo na delegação, nesse prazo aqui de 30 mais 30, a outorga é sem efeito. Se investindo, entra em exercício. Você tem 30 dias para entrar em exercício. Não entrando em exercício, a investidura e a outorga, as duas, vão ser tornadas sem efeitos por ato do presidente aqui do tribunal. Enfim, é assim que funciona. Só que o que acontece? Quando você entra em exercício, esse é um papel, ele tem o anverso, a frente e o verso. Quando você entra em exercício, o juiz corregedor permanente vai preencher o verso desse papel com o seu exercício, né? Falando data, tudo direitinho. Feito esse preenchimento, então vai ter escrito aqui na frente e no verso também. Fingir que aqui é o verso, que eu não fiz outra folha. Aí você vai ter 48 horas para entregar isso para a Corregedoria Geral de Justiça. Porque o que acontece? Até o momento, a Corregedoria Geral de Justiça não sabe se você entrou em exercício. Então, para a Corregedoria Geral de Justiça saber que você entrou em exercício, o juiz corregedor permanente vai preencher o verso, né, um apostilamento, e tu vai ter que entregar isso para a Corregedoria Geral de Justiça para ela saber que você entrou em exercício. Enfim, bora lá. Agora, outro ponto aqui importante. Você já é titular de uma delegação.
Aí você faz o concurso aqui, se investiu. No momento que você se investe na nova delegação, ó, bye bye essa aqui, já era, a antiga. Resumindo, se você se investir nessa delegação e não entrar em exercício, você vai perder essa outorga, essa investidura e vai perder sua antiga delegação. Então tem que tomar cuidado que isso aí o código traz expresso. Então um dos meios de extinguir a delegação é se investir em outra. Você se investindo em outra, você já perdeu a passada. Ah, mas eu não entrei em exercício, já era. Bau, bye bye. Então esse ponto aí, o código de normas, ele é bem direto nesse ponto. Enfim, entendido aqui como é que funciona a investidura do notário registrador, a gente está falando das pessoas. Por enquanto, a gente falou do notário registrador. Vamos aqui falar agora eu quero apagar tudo aqui. Vamos falar agora, a segunda pessoa para a gente era o interino interventor. Interino barra interventor. E ó, deixar eu ir aqui, interventor, que diferencia. Como é que se dá a investidura, né, do interino e do interventor? O interino e o interventor, eles são um negócio chamado de cargo de confiança. Cargo de confiança. Então, e quem entrega esse cargo de confiança é a própria corregedoria. Como é que funciona? O juiz corregedor permanente, o juiz corregedor permanente indica, né, alguém para tratar lá. Por que o juiz corregedor permanente? Porque ele tem a proximidade, né, do local, ele vai saber indicar quem seria melhor. Indica, e a Corregedoria Geral de Justiça designa. Ah, mas aí e o que acontece quando o interino sai, perde a confiança? Aí acontece esse mesmo procedimento. Torna vago, a Corregedoria Geral de Justiça vai tornar vago o cargo, e no mesmo ato que o juiz corregedor permanente indica para a corregedoria que está vago o cargo, ele já indica o interino junto. Indica um outro interino e a Corregedoria Geral designa o interino. Então é assim que eles se investem no cargo, né, entre aspas. Uma coisa que é importante, a gente está falando só da investidura, mas vamos falar aqui um ponto importante. Eu não vou falar aqui a ordem da investidura do interino, mas a gente tem que destacar uma coisa importante. Quem não pode ser interino? Nesse caso aqui, a gente não está falando do interventor. Do interventor, a vedação maior é o nepotismo. Foca no nepotismo. Aqui a gente está falando do interino. Quem não pode ser interino? Tem uma gama de pessoas que não podem ser interinos. E por óbvio, né? Primeiro, eu anotei aqui, ó, condenado por improbidade administrativa. Condenado por improbidade administrativa. Não pode ser interino. Lembrando que a improbidade administrativa agora é só dolosa. Não existe mais improbidade administrativa culposa. O condenado por crimes. Condenado por crimes. Mas qualquer crime? Não. Mas são crimes pesados. Os hediondos. O de organização criminosa. Eles falam em organização criminosa, banda e quadrilha, mas a gente sabe que banda e quadrilha não existem mais. Organização criminosa. Os eleitorais que possuem pena de privação de liberdade, né? Eleitorais com pena privativa de liberdade. Prisão, né? No final das contas, pena privativa de liberdade.
E perdão aí, galera, porque escrever com mouse, como eu venho falando, é bem difícil. Assim que possível, eu vou adquirir um meio mais fácil de escrever. Lavagem de dinheiro também. As pessoas condenadas por lavagem de dinheiro. E, por último, os crimes contra pública. Como é que a gente vai gravar isso dos públicas? É fé pública, administração pública, qualquer coisa pública. Então os crimes vou deixar aqui só pública. Coisa contra o Estado, né? Que eles querem afirmar aqui. Também não podem ser interino, tá? A gente tem esses crimes aqui. Mais pessoas que não podem. Aqui, que perdeu a profissão antiga por processo judicial ou administrativo. Perdeu a profissão por processo judicial ou administrativo. Preposto auxiliar. A gente vai ver que os prepostos eles são divididos em escreventes e auxiliares. Então o auxiliar é meio que o mais baixo. O auxiliar não pode ser. Auxiliar não pode ser também. Que não era substituto em alguma serventia. Esse aqui eu vou pôr não porque só está sem espaço. E quem já é interino. Esse aqui que é o mais importante, quem já é interino. Só que o que acontece? Quem já é interino, ele não pode ser, mas não achado mais ninguém, porque normalmente, deixa eu só terminar de escrever, interino. O interino aqui ele não pode ser, só pode ser interino de um. Interino. O interino ele só pode ter uma interinidade. Só que se não achar ninguém, aí pode escolher ele. Vez ou outra acontece aí de uma pessoa ser interino de 2 cartórios, 3. 3 eu não sei, eu conheci de 2 já. Mas enfim, quanto ao interino interventor, é isso. Vamos falar aqui já da quebra de confiança do interino e do interventor. O que acontece? Eles não possuem uma função de confiança só, então eles não possuem cargo efetivo, pelo menos não se a PEC passar, né? Mas bora lá. Se eles não possuem cargo efetivo, para eles perderem a designação, basta um negócio chamado quebra de confiança. Quebrando a confiança, praticando qualquer ato, ele não vai sofrer nenhum página nem nada. Ele vai só quebrar a confiança e vai ser extinta. Confiança. E outra, uma coisa importante aqui dos interinos também. Quando eles estão na gestão da serventia, tem que prezar para a menor onerosidade da serventia. Resumindo, manter o pessoal que está, não contratar novos, se for comprar, precisar comprar coisa, evitar comprar, e se for comprar, preferir pelo aluguel das coisas e não a propriedade, porque aí alugando, findo a interinidade, aí finda o aluguel também. Se comprar propriedade, a pessoa que vier a tomar posse no cartório, a ser otorgada a delegação do cartório, ela vai ter preferência para a compra dos bens, mas se não, vai para o tribunal os bens de propriedade. Então, o esquema é tentar não onerar a serventia ao máximo possível. E outra, questão do teletrabalho, na questão do quando o interino está na frente. Se algum preposto quiser ir para o teletrabalho, manda para o juiz corregedor. Manda para a corregedoria para fazer essa análise completa se pode. Então eles tentam, o interino e o interventor, eles têm que onerar a serventia ao mínimo possível. E a última coisa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro quadro. Menor onerosidade também. Menor onerosidade e também o salário deles.
o salário deles se limita a 90,25% do subsídio do STF. Subsídio do STF. Então eles podem ganhar até 90%. O restante eles mandam para o tribunal. Então vai gastar pouco, vai mandar o restante para o tribunal e se quebra a confiança fácil. Facilmente. Facilmente não, mas quebrando a confiança, perde a interinidade. Bora lá, vamos limpar agora. A gente falou agora do interino e do interventor. Quanto ao substituto, que era o terceiro lá, a gente possui alguns substitutos. Só que a gente possui o substituto que a gente chama de substituto do parágrafo 5º. Eu nem tinha feito ali, eu acho, parágrafo, né? Nem dá para fazer muito bem aqui. Da 8935, do artigo 20, parágrafo 5º da 8935. Esse substituto é um substituto que vai responder pela serventia na sua totalidade, na ausência do notário do registrador. Inclusive, é nesse ponto que batem se o substituto pode ou não lavrar testamento. A gente tem um tabelião aqui, a gente vai ter um substituto geral, que a gente chama de substituto artigo do parágrafo 5º, e abaixo desse substituto a gente vai ter escreventes substitutos também, para cada ação. Aí, e os demais prepostos. Então, o que a gente sempre teve briga, o que teve um pouco de briga, esse substituto aqui do parágrafo 5º, ele é o que o Código Civil permite que lave testamento. Então, o substituto do parágrafo 5º pode sim lavrar testamento. Então, a gente tem esse substituto e os demais. Tanto que esse substituto, ele tem que ser enviado para a corregedoria. O tabelião registrador vai contratá-lo, vai designá-lo como substituto e vai ter que oficiar ao juiz corregedor permanente e à corregedoria para ficar salvo lá quem é o substituto total de lá. Os demais substitutos não tem esse procedimento rigoroso, entendeu? Então a gente separa, tem o substituto do parágrafo 5º, e o que acontece? Só que se não tivesse essa substituição aqui do parágrafo 5º, vai ter que alguém nos impedimentos e nas suspeições do tabelião substituí-lo. Aí a gente tem uma ordem aqui de substituição. Primeiro, o substituto do parágrafo 5º, né? Mas não tendo algum escrevente do cartório, qualquer outro escrevente do cartório, não tendo outro escrevente, a gente vai pegar um delegado ou um preposto de um cartório da mesma comarca, delegado / preposto da mesma comarca. Não tendo, a gente vai pegar um delegado ou preposto da comarca, de uma comarca distinta. Comarca distinta. E o que acontece? Essa designação para um ato específico, famoso ad hoc, né? Comarca distinta. Essa designação para um ato específico, o juiz corregedor vai ter que fazer portaria. Aí o juiz corregedor permanente faz portaria. Nos casos do escrevente e do delegado da mesma comarca, só vai ter o juiz corregedor da comarca. Se pegar de uma comarca distinta, os dois juízes corregedores vão ter que assinar a portaria, né? Isso aqui é para designar para um ato específico uma substituição, caso não haja o substituto do parágrafo 5º, ou caso até haja, mas ele também seja suspeito ou impedido, não podendo atuar no momento, né? Enfim, quanto ao substituto, é isso. Vamos agora para os prepostos. O preposto, a gente vai ter ele como o substituto, o escrevente, né? Perdão, deixa eu mudar aqui. O escrevente e o auxiliar. O auxiliar. Eles são ambos seletistas, contratados livremente pelo notário e pelo registrador. O preposto ele não tem muito o que se falar. Eles são seletistas contratados pelo notário e pelo registrador. Aí, ó. Perdão que eu acho que eu estava na câmera, né?
Agora sim estou no 4. Então eles são seletistas, contratados, escreventes e auxiliares são seletistas contratados pelo notário registrador. Quanto a eles é isso. O salário acordado vai ser entre eles e pronto. E o notário contrata quantos ele quiser. Vamos voltar aqui para o quadro. Visto isso, a gente viu as 4 pessoas. Só que o que acontece? A gente pulou uma parte que eu queria deixar para o final que seria melhor desenvolvida agora. O regime disciplinar. A gente viu aqui que quem vai responder que o interino e o interventor eles não vão sofrer processo administrativo, que os seletistas também não, porque eles são seletistas, os prepostos, né? Então quem vai sofrer processo administrativo é só o notário e o registrador. Então o poder censório disciplinar da corregedoria ataca apenas e tão somente o notário e o registrador. A gente vai falar agora então dos regimes disciplinares. Vamos lá. O regime disciplinar, existem 3 procedimentos. Tem o pedido de providência, PP, famoso, né? Muito no CNJ. Tem a apuração preliminar. Apuração preliminar. O que é a apuração preliminar? Ficou sabendo de uma coisa, vai fazer uma investigação preliminar, né? A sindicância também é uma investigação, né? Mas ela já é um pouco mais concisa. E o próprio PAD, vou deixar aqui como PAD, que é o processo administrativo lá completo. Então existem esses 4 procedimentos administrativos aqui que o notário registrador pode sofrer. E quais são as penas desses procedimentos administrativos? Repreensão, multa, suspensão de 90 mais 30 e por último, por óbvio, perda da delegação. Uma coisa que muita gente fala é que não, os notários registradores, eu nunca entendi o motivo que elas falam, mas falam muito que a notário registrador tem vitaliciedade, assim, igual a magistratura, o Ministério Público. Falam, eu penso que porque quem é o poder censório disciplinar dos notários registradores é a própria magistratura. Então acho que eles entendem que só vai perder para uma decisão de juiz, só que isso aí é uma decisão de juiz administrativa. Então o notário registrador não possui vitaliciedade. Ele pode perder o cargo tanto por sentença judicial transitada em julgado, como por decisão administrativa transitada também. Então não tem vitaliciedade. Então temos essas 4 penas aqui, né? E como é que ocorre? Acho que essa é a parte mais importante para a gente ver. Pode dar início a... Deixa eu apagar aqui. Pode dar início a um desses procedimentos aqui, o juiz corregedor permanente. Dando início, ele vai ter que avisar a corregedoria, né? Claro. E cabe recurso à corregedoria no prazo de 15 dias para a Corregedoria Geral de Justiça. Só que o que acontece? Quem pode iniciar o procedimento também é a própria Corregedoria Geral de Justiça. Ela iniciando o procedimento, cabe recurso também, em 15 dias, a um dos órgãos que a gente viu lá no começo, que é a Câmara Especial. Um órgão especial, né? Câmara Especial. Porque precisa ter o duplo grau de jurisdição, né? Não dá para deixar. Qualquer procedimento que o juiz corregedor permanente iniciar, a corregedoria pode avocar para ela. Não compensa muito. Estava até tendo uma aula há um tempo desses atrás, um ano atrás mais ou menos, com Gentil, né? O professor Gentil, todo mundo conhece. Ele falando, quando trabalhava lá em São Paulo, na prática ele via que não fazia muito sentido a Corregedoria Geral de Justiça avocar para ela, porque enquanto está na mão do juiz corregedor, ela pode mudar a decisão se não estiver prescrita, né? Nem precisa de recurso, de próprio ofício ela pode mudar a decisão. Tem um recurso para ela, que ela também pode reformar a decisão, então ela tem mais poder se não avocar para si o procedimento, mas ela pode avocar de ofício a qualquer hora, não prescrito.
E ela também pode dar início. A corregedoria tem bastante força. Ela dando início, recurso para a Câmara Especial. Lembrando, esse recurso aqui é só no efeito devolutivo. Salvo se for com a pena em abstrata de perda de delegação. Perda de delegação traz o efeito suspensivo aqui para negócio, porque não vai excluir o cara, né? Ele está recorrendo e já perde a delegação, não dá, né? Por óbvio. O importante aqui saber é alguns pontos. No caso de quando a pena em abstrata é a perda da delegação, o juiz pode suspender o notário registrador por prazo indeterminado. Suspender por prazo indeterminado. Então, não é essa suspensão aqui. É a suspensão por prazo indeterminado. Prazo indeterminado. Para poder apurar direitinho, caso ele esteja atrapalhando, né? É uma suspensão preventiva. E nos demais casos, o magistrado também pode suspender preventivamente por 90 mais 30 dias. Só que nos demais casos precisa de 90 mais 30. Se o caso abstrato for a perda da delegação, aí pode por tempo determinado. Nos demais casos, suspende, pronto. Nesses dois casos de suspensão preventiva, está suspendendo para o notário registrador não atrapalhar na apuração da investigação, do procedimento administrativo. O notário registrador tem direito a essa suspensão preventiva grave, ele tem direito à metade da renda líquida. Na suspensão como multa, que é essa aqui, ó, suspensão como multa, já, como pena, quer dizer, ele não vai ter direito. Ele não tem direito à metade da renda líquida. Ele só tem direito à metade da renda líquida na suspensão preventiva. Na suspensão pena, ele não tem direito a nada. Ele não vai receber durante o dia que ele está suspenso, senão ficaria fácil, né? Então, suspensão preventiva pode ser suspensão sem prazo determinado. Sem prazo determinado. Vou até um N aqui, ó, não prazo determinado. Como pode ser uma suspensão preventiva nos demais casos com prazo de até de 90 mais 30 dias. Uma coisa aqui importante sobre a multa. Essa multa aqui, ela diz respeito a uma multa que vai para o Poder Judiciário. Existe a multa também da 11331, que vai para o Estado. A 11331, a Lei dos Emolumentos do Estado de São Paulo. Elas podem andar junto, né? Por causa de que tem uma que não pode a outra. Elas vão até para destinações distintas. Essa multa daqui é a multa para o Poder Judiciário. A 11331 é a multa para o Estado. No final das contas, grande parte da multa do Estado vai acabar indo para o Poder Judiciário. Nesse caso aí da destinação da multa da 11331. Mas são duas multas diferentes, então elas caminham juntos. Evento, suspensão total. Importante também, ó. Isso aqui não segue ordem de gradação. Essas penas aqui, elas não são gradativas. Primeiro eu vou reprimir, depois multar, suspender, depois perder a delegação. Não. É casuístico. Cada caso vai se enquadrar em alguma dessas penas. Não segue gradação. Por enquanto, disso aqui é isso. Agora a gente vai abrir, para finalizar, dois procedimentos aqui que a gente tem. A gente possui dois procedimentos. O de reabilitação e habilitação e o de revisão. Escrevi errado. Revisão. Estava na câmera. Reabilitação e revisão. O de reabilitação, ele só quer reabilitar o notário registrador. Então não tem nenhum condão de mudar a pena, de tudo. É só para meio que limpar um pouco a ficha do notário registrador. Agora, da revisão, tem um condão de limpar a pena. Na revisão, a gente pode fazer quando apresentar fatos novos. Se tiver mais fatos novos. E, ó. Isso é uma inizão bem... Fatos novos. Ou circunstâncias novas. Ou vícios insanáveis no procedimento. Descobriu algum vício insanável no procedimento que teve? Pode também
no procedimento vício encenável. Aí você também pode fazer a revisão da pena. Essa revisão vai limpar. Se o notário registrado já estiver morto, os filhos podem fazer, né, no lugar dele, caso tenha alguma multa, alguma coisa assim, né, para poder limpar. Mas quanto ao notário registrado, o regime disciplinar é isso. Aí o que eu fiz aqui? Eu abri aqui, ó, fiz um quadrozinho aqui pra gente aprender. Bora lá. Oficial, quem são as pessoas? Tem o oficial, tem o interino, o interventor, o substituto do parágrafo 5º e os demais prepostos. Como é que se dá o ingresso? Do oficial, concurso público. Como é que se dá o ingresso do interino? Juiz corregedor permanente indica e corregedor-geral de justiça designa. Do substituto, o notário registrador contrata, né, um contrato CLT normal, e passa para o juiz corregedor permanente para a corregedoria, informa. O substituto do parágrafo 5º, que é aquele especial. Os demais prepostos, só contrata e atribui cada um as suas funções, né. Perda de delegação oficial se dá por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. O interino interventor por quebra de confiança. Substituto e demais prepostos, uma simples demissão. Remuneração, ele tem os emolumentos integrais do notário registrador, né? Quando estiver trabalhando, nos casos de não suspensão. Dos interinos, são os emolumentos, só que até 90,25% de subsídio do STF. E o substituto de demais prepostos, salário acordado. Natureza do oficial, uma particular em colaboração, não é uma delegação, é uma descentralização por delegação, em sentido estrito. No direito administrativo até um pouco conturbada essa figura. Mas, enfim, particular em colaboração. Função de confiança, o interino interventor e os demais CLT. Mas, enfim, galera. Eita, não é possível que eu tava falando tudo isso sem mostrar. Bora lá. Vou passar essa parte aqui de novo. Perdão, galera, que eu tô fazendo sem um quadro aqui, sem uma tela aqui para eu poder ver como é que tá para vocês. Oficial, ingresso, concurso público, interino, interventor, designa, juiz corregedor permanente indica e corregedor designa, substituto, parágrafo 5º, notário contrata e fala para o juiz corregedor permanente e para a corregedoria, demais prepostos só contrata, sem fazer nada. Oficial, decisão administrativa judicial transitada julgado, perde o cargo. Para perder o cargo, interino, interventor, basta uma quebra de confiança, substituto e demais prepostos, uma simples demissão. Oficial, remuneração, são os emolumentos integrais. Interventor interino, até 90,25% de subsídio do STF. Substituto do parágrafo 5º e os prepostos, salário acordado. Oficial, particular em colaboração. Interino, uma mera função de confiança. E o substituto e os demais prepostos, uma CLT. Mas enfim, galera. Perdão aí essa questão da edição, que eu tô sem uma tela aqui para acompanhar como é que está sendo mostrado para vocês e dificulta um pouco. Mas, de qualquer jeito, eu passei o conteúdo que eu queria passar, deixei meu resuminho aí, né, dessa parte geral. E na próxima a gente vai pegar umas questões para resolver. Tamo junto, um abraço e boa noite. Boa tarde ou bom dia. Valeu.